Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em tvjatvdeveja.com e você vai acompanhar a partir de agora a maior e melhor cobertura das eleições 2014 e a cada hora um novo jornal para você. Os nossos repórteres estão espalhados pelo Brasil para captar justamente o clima dessas eleições. Claro, ainda há disputa em segundo turno em alguns estados, mas a eleição, a mais esperada, a mais acirrada, a mais disputada da história da República acontece justamente pela presidência. Aécio Neves do PSDB e Dilma Rousseff do PT disputam hoje o seu voto eleitor. Você que é o personagem mais importante deste momento histórico do país. Este 26 de outubro, como eu tenho dito aí durante todos esses dias, a data mais importante dos últimos 4 anos e a data que vai definir como será o nosso país pelos próximos 4 anos, pelo menos. E a gente começa o dia girando a reportagem de Veja espalhada pelo Brasil. As duas últimas pesquisas do Ibope e do Datafolha antes da eleição apontam para um novo crescimento de Aécio Neves na reta final da disputa. O Datafolha mostra Dilma Rousseff com 52% dos votos válidos contra 48% de Aécio, o que é um empate técnico no limite da margem de erro de 2 pontos percentuais. Já no Ibope, Dilma tem 53% contra 47% de Aécio. Os dados foram divulgados neste sábado. De Brasília, Gabriel Castro, Giro Veja, eleições 2014. Joyce Aécio Neves encerrou sua campanha neste sábado em um ato simbólico na cidade de São João del Rei. Ele visitou o túmulo do avô Tancredo Neves em um ritual que repetiu ao longo da campanha e fez um balanço da corrida ao Palácio do Planalto. Alvo de baixarias do PT, o candidato disse que tem fôlego de 7 vidas e chega vivo após a onda de ataques que recebeu da campanha da adversária Dilma Rousseff. Neste momento, Aécio está em Belo Horizonte, onde reúne a família e vai acompanhar todo o domingo de votações. De Belo Horizonte, Larissa Borges, Giro Veja, eleições 2014. O candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, irá depositar seu voto na urna por volta das 10 horas da manhã. Aécio, que vota na Escola Estadual Governador Milton Campos, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, concederá logo depois uma entrevista coletiva no Hotel Merco e aqui também em BH. Aécio está confiante e afirmou ontem que tem 7 vidas, fôlego de 7 vidas. Em Belo Horizonte, o clima é de final de Copa do Mundo. Ontem, nas ruas do centro de Belo Horizonte, as pessoas estavam vestindo as cores do Brasil e haviam tanto militantes do PSDB quanto militantes do PT. O clima na cidade é acirrado. Hoje chove aqui em Minas Gerais e deve chover ao longo de todo este domingo. Bruna Fazano, de Belo Horizonte, Giro Veja, eleições 2014. A presidente Dilma Rousseff votou neste domingo às 8h45 em uma escola na Zona Sul de Porto Alegre. Pouco antes, ela fez um balanço da campanha eleitoral e disse que, apesar dos momentos em que o nível foi baixo, houve oportunidade para o debate sadio. Eu não diria que o baixo nível prevaleceu. Acho que a campanha teve oportunidade de se confrontar opiniões e fazer um debate sadio, disse a presidente. Dilma também convocou a população a comparecer às urnas. É nesse exercício do voto que as pessoas podem externar suas opiniões, afirmou. Ao votar, Dilma estava acompanhada do governador gaúcho Tarso Genro, que tenta a reeleição e vota na mesma sessão eleitoral. Ao todo, a presidente passou cerca de 15 minutos na escola. Dilma viajou para a capital gaúcha ainda no sábado e participou do seu último evento de campanha, uma carreata pelo centro de Porto Alegre. Segundo a última pesquisa da Datafolha, divulgada no sábado, o apoio de Dilma Tarso não deve surtir efeito. O governador petista deve ser derrotado pelo candidato José Sartori, do PMDB. Pelo levantamento, Sartori tem 60% das intenções de votos válidos, contra 40% de Tarso. O resultado deve impor uma das derrotas mais duras para o PT no segundo turno. Após deixar a escola, Dilma seguiu para o aeroporto de Porto Alegre, de onde partiu para Brasília, onde vai acompanhar a apuração. Jean Philippe Struck, de Porto Alegre, Giro Veja, eleições 2014. O governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, está perto de ser reeleito. De acordo com a pesquisa Boca de Urna, feita pelo Datafolha, ele tinha 55% dos votos válidos, enquanto o adversário Marcelo Crivella, do PRB, marcava 45%.
Mas é uma eleição acirrada e Crivella conta com o erro dos institutos de pesquisa. No primeiro turno, as pesquisas não previam que o candidato PRB passaria o segundo turno. Precavido, Pezão evitou exalar otimismo no sábado e manteve hostilidades contra o adversário até o último momento. Daniel Aidar, do Rio de Janeiro, Giro Verde, eleições 2014. Bom dia, Joyce. Aqui em Brasília nós vamos acompanhar a votação de Rodrigo Hollenberg, candidato pelo PSB. Ele que é favorito para ser o novo governador do Distrito Federal e desponta nas pesquisas sobre Geoffran Frejá, candidato pelo PR e sucessor de José Roberto Arruda, que foi cassado já durante a campanha. Hollenberg é senador de primeiro mandato e nessas eleições se apresentou como um candidato da terceira via, sendo uma alternativa entre herdeiros de Joaquim Roriz e de aliados do PT, que historicamente dominam as eleições aqui do DF. Hollenberg vota logo mais às 11 horas e nós estaremos lá. De Brasília, Marcela Matos, Giro Veja, eleições 2014. As últimas pesquisas Ibope e Datafolha divulgadas neste sábado reforçaram o cenário de indefinição da disputa pelo governo do Ceará. Nos dois levantamentos, Camilo Santana, do PT, tem 52% das intenções de voto e Eunício Oliveira, do PMDB, aparece com 48%. Agora, pela manhã, Eunício vota no Clube Náutico, em Fortaleza, enquanto Camilo vota em Barbalha, no interior do estado. Após uma das campanhas mais agressivas que o Ceará já teve, com denúncias e crimes eleitorais de diversos tipos, o Ministério da Defesa autorizou o envio de 2.500 militares do Exército para reforçar a segurança em 11 municípios do estado. O Ceará é o terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste, com 6 milhões de eleitores. Luiz Lima, de Fortaleza, Giro Veja, eleições 2014. Aqui em Belém do Pará, as eleições para governador chegaram ao segundo turno absolutamente indefinidas. Pesquisa Ibope, divulgada neste sábado, apontou que Helder Barbalho, do PMDB, e o tucano Simão Jatene, candidato à reeleição, têm exatamente 50% das intenções de voto cada. Apesar dos ânimos acirrados nas campanhas, nas ruas de Belém o clima é movimentado, mas não apenas por causa das eleições. A agitação de bandeiras dos dois candidatos e buzinaço nas ruas competem desde a noite de sábado com uma mobilização popular que não tem necessariamente a ver com as eleições. O time paraense Paysandu subiu da terceira para a segunda divisão em jogo realizado neste sábado, o que tem levado muitas pessoas para as ruas para comemorar. Mariana Zilbercan, de Belém do Pará, Giro Veja, eleições 2014. Um segundo turno emocionante. Aliás, poucos esperavam que o segundo turno iniciasse assim, com Aécio Neves mais forte, musculoso e já à frente da presidente candidata Dilma Rousseff. No finalzinho da corrida, começou uma disputa mais nariz a nariz. Dilma Rousseff conseguiu crescer um pouquinho. Alguns institutos davam empate técnico, outros davam vantagem para Dilma Rousseff. Mas certamente as últimas 3 semanas foram uma das mais emocionantes da história recente da política. Vamos dar uma olhadinha. Vamos acreditar que é possível, como eu sempre acreditei, dar ao Brasil um governo que una decência e eficiência. Desde a luta pela resistência, nós dizíamos uma coisa: a luta continua. Um segundo turno emocionante. A polarização retomada entre PT e PSDB. Os cofres da Petrobras foram assaltados. Onde estão os corruptos da privataria tucana? O presidente do seu partido foi preso. Vocês engavetam, esconde debaixo do tapete. Aécio Neves e Dilma Rousseff disputam a presidência na eleição mais acirrada da história da República. Pesquisa Datafolha divulgada ontem mostra mais uma vez o empate técnico entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Ela com 52% e ele com 48% das intenções de votos. Em 2014, assistimos à campanha mais suja da história do país. A violência contra a mulher é uma mancha que precisa ser eliminada da vida das nossas famílias. Chegaram a insinuar de forma covarde que eu poderia ser desrespeitoso com as mulheres. Eduardo Campos e eu fomos vítimas dessa estratégia destrutiva e agora a mesma coisa está acontecendo com o Aécio.
O segundo turno das eleições começou com a grande virada de Aécio Neves. Ele saiu da primeira disputa, em que estava em terceiro lugar, segundo as pesquisas, e entrou na nova fase como favorito, à frente de Dilma Rousseff. Nas urnas, o eleitor soberano decidiu. O candidato do PSDB seria o nome para enfrentar o PT. A campanha petista fez de tudo para desconstruir o candidato tucano, repetindo a tática usada com Marina Silva. Aécio reagiu e enfrentou os ataques. Enquanto isso, Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula brigavam contra o tempo. Eles já não tinham mais como explicar os casos de corrupção que dominaram a pauta política, um atrás do outro. O esquema de desvio de verbas da Petrobras, o Petrolão, era escancarado por quem fazia parte do bando. Paulo Roberto Costa, ex-diretor da estatal, e o doleiro Alberto Youssef contavam para a justiça quem saqueava a Petrobras e como. Tinha um percentual desses contratos da área de abastecimento, dos 3%, 2% eram para atender ao PT. Lula e Dilma mantinham o discurso do eu não sabia, mas 3 semanas a mais de campanha é uma eternidade para quem quer esconder um leão debaixo da cama. Nós vimos a ponta do iceberg. Isso vai estourar... O rabinho do leão, né? Nós vimos o rabinho do leão, para me manter na metáfora do leão, exatamente. Nós vimos o rabinho do leão. O leão vai tirar a cara para fora. Isto vai ser um terremoto na política, no centro da política brasileira. E o doleiro falou. Alberto Youssef disse às autoridades durante um dos depoimentos da delação premiada que Dilma e Lula sabiam de tudo. Veja, trouxe as informações com exclusividade. O discurso do eu não sabia foi por água abaixo e o tema abriu o debate da Globo, o último da corrida eleitoral. Aécio perguntou, Dilma não respondeu. A senhora sabia, candidata, da corrupção na Petrobras? Candidato, é fato que o senhor tem feito uma campanha extremamente agressiva a mim e isso é reconhecido. O cenário de hoje tem ventos favoráveis ao tucano, muito diferente do que se desenhava em agosto. A campanha de 2014 foi de reviravoltas. Há pouco mais de 3 meses, Dilma liderava as pesquisas de intenção de voto e Aécio Neves aparecia em segundo lugar. Em 13 de agosto, uma tragédia. A queda de um avião matou Eduardo Campos e tirou para sempre da política um grande nome. Marina Silva se tornou cabeça de chapa e, com a bandeira da nova política, disparou. Aécio perdeu forças e despencou nas pesquisas. A candidata do PSB se tornou a grande favorita e parecia capaz de derrotar a petista no segundo turno das eleições. E então o PT atacou. Com mais tempo no rádio e na TV, a campanha petista consegue desconstruir Marina, que chegou a chorar pedindo trégua. Dilma avisava para quem quisesse ouvir que não haveria bandeira de paz. Enquanto o PT desconstruía Marina, Aécio se reconstruía. O PSDB recobra as energias e o senador mineiro volta a subir nas pesquisas. Contrariando os grandes institutos, Aécio avança para o segundo turno. A minha primeira constatação é de que esse sentimento de mudança amplamente presente em todo o Brasil já foi vitorioso no primeiro turno. O crescimento do candidato tucano anima o mercado financeiro. O dólar cai e a Bolsa de Valores tem alta expressiva. A reação é reflexo do descontentamento com o desempenho pífio da economia do país. A senhora disse no último debate que a inflação está sob controle e não está. Estamos vivendo um momento especial, um choque tanto de alimentos e de energia, que vai passar. É preciso, candidata, ter humildade para admitir que vocês fracassaram na condução da política econômica. E logo no começo deste segundo turno, começa a disputa entre PT e PSDB pelo apoio de Marina Silva, que virou a grande noiva do momento. Quem receberia o apoio de Marina?
Dilma e o PT, revivendo os vínculos do passado? Ou Aécio e o PSDB, que demonstraram mais afinidades com as mudanças propostas pela ex-senadora? O horário eleitoral começa sem uma definição de Marina Silva. Uma semana depois do resultado das urnas, ela, enfim, faz o seu pronunciamento. Tendo em vista os compromissos assumidos por Aécio Neves, declaro o meu voto e o meu apoio à sua candidatura. Marina Silva foi embalada pelo apoio da família Campos. A expectativa dos tucanos era atrair o voto dos marineiros. Quem votou nela, de alguma maneira, tem algo contra o PT, mais do que tinha na eleição passada. Então eu acho que é um movimento natural. Os candidatos de oposição somados foram vitoriosos, tiveram a maioria dos votos. E é isso que nós temos que buscar agora no segundo turno. E o tom da campanha subiu. A troca de acusações dá a tônica dos debates. O clima esquenta exponencialmente. Ou a senhora foi conivente, ou a senhora foi incompetente para cuidar da maior empresa pública brasileira. E vocês estão sendo chamados para depor na justiça. A senhora não tem nada para mostrar aos brasileiros e por isso precisa mentir tanto. Quem mente é o senhor. A tensão da disputa chega ao ápice para a candidata do PT. A pressão de Aécio Neves aumenta e faz a pressão de Dilma cair. A minha pressão caiu. A sua pressão caiu. Nós vamos pegar uma cadeira. Presidente diz que está se sentindo mal. Sentada? Sim. Nas pesquisas de intenção de voto, a briga continua acirrada. Aécio, que largou na frente, caiu alguns pontos durante a última semana. Ainda assim, o cenário é indefinido e a disputa cada vez mais emocionante. Nas ruas Brasil afora, caminhadas, passeatas e pedidos de mudança na véspera da eleição. Os números indicam que este segundo turno será decidido no detalhe, por um nariz. Hoje é a hora do resultado da grande pesquisa, a pesquisa das urnas. Neste plebiscito, o eleitor soberano vai escolher se quer a manutenção do PT no poder ou a mudança. Eu não sou hoje mais o candidato de um partido político. Eu sou o candidato da mudança. O Brasil fez com que você crescesse e melhorasse de vida. Não vamos permitir que isso volte atrás. Para acabarmos com a corrupção no Brasil, vamos tirar o PT do governo. Muito bem, tá aí uma retrospectiva dessas 3 semanas tão emocionantes da história do Brasil. Daqui a pouquinho, de hora em hora, você vai ter um novo jornal aqui em tvjatvdeveja.com. Nossos repórteres trarão informações atualizadas e você vai saber um pouquinho mais desses 2 candidatos que disputam o seu voto. Dilma Rousseff, quem é esta mulher? Aécio Neves, quem é este homem? A infância, a educação, quais são os ideais de cada um? O perfil dos candidatos já. E não se esqueça que a partir das 5 da tarde estaremos reunidos aqui neste estúdio. Eu, Reinaldo Azevedo, Ricardo Sete, Marco Antônio Villa e Augusto Nunes, analisando e debatendo o novo cenário eleitoral no Brasil. Quando as urnas começarem a ser apuradas e os resultados divulgados, você vai acompanhar em tempo real aqui com a gente. O encontro está marcado e já a gente se vê. Tchau! Você nunca mais vai se esquecer em quem votou. O Memória Cívica de Veja vai ajudar você a acompanhar os passos do seu parlamentar. Sem burocracia. É muito fácil. Você entra lá no nosso site, memoriacivica.com.br, faz o seu cadastro e pronto. A partir do início do ano que vem, você já saberá todos os passos do seu deputado e do seu senador. O ex-ministro da Fazenda e colunista de Veja, Maílson da Nóbrega, fala sobre essa ferramenta que é o exercício na prática da democracia. Eu acho que esse projeto vai trazer responsabilidade, engajamento, participação e talvez produza atitudes novas para o eleitor que tornam mais criterioso o seu voto, mais criteriosa a sua escolha, e tudo isso pode contribuir para consolidar, para reforçar o processo democrático no Brasil. Isso é importante para o Congresso funcionar melhor, pode aumentar a eficiência decisória do Congresso, pode gerar pressões para as más ideias não prosperarem, e tudo isso pode resultar em mais desenvolvimento e bem-estar para o Brasil. Então você já sabe, é simples assim, memoriacivica.com.br.